Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o presidente da ACIRP, que é a Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, o Paulo Sader, para saber se ele tem alguma novidade a respeito disso. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Alexandre. Como vai? Tudo bem, e o senhor? Paulo, e aí, como que o senhor acompanhou esse protesto? A ACIRP apoia essa reivindicação de abertura do comércio? O senhor tem conversado com o prefeito? Quais as novidades que o senhor pode passar para a gente? Alexandre, num momento complexo como este, num momento em que as vidas dos cidadãos estão em risco, as lideranças precisam de responsabilidade. É normal o protesto, é normal a reivindicação, é democrático. Felizmente, nós estamos mantendo neste país essa liberdade de expressão. Mas é preciso considerar a circunstância de transmissão de um vírus que causa uma doença severa, grave e letal. E nós precisamos levar isso em consideração. As lideranças precisam ter responsabilidade de estabelecer canais de comunicação civilizados. Então, o que o prefeito tem nos garantido, não só a Associação Comercial, mas a outras instituições também, como já foi feito no dia de edição do decreto que instalou o isolamento horizontal na cidade, lá em 20 de março, chamou outras lideranças empresariais também. Na reunião que eu tive com o prefeito, eu solicitei a reunião para pleitear do prefeito uma orientação técnica embasada no parecer, no acompanhamento que os técnicos da FAMERP, do Comitê de Enfrentamento da Crise do Coronavírus, está realizando. Porque o que acontece é legítima a preocupação e o desespero de alguns empresários que estão com problema de caixa. A economia já não era muito boa, nós já vínhamos enfrentando alguns desafios sérios, as empresas não estão com caixa para fazer frente há muito tempo sem operar. Entretanto, nós temos um problema de salvar vidas, e aí nós precisamos ter horizonte. O problema do empresário é ter horizonte, ele poder planejar. Se ele sabe que ele vai ter, por exemplo, que ficar fechado até o dia 15 de abril, como diz o decreto, ele põe os seus colaboradores, aqueles que conseguem segurar os seus colaboradores, empregados, coloca-os em férias, para poder retomar na hora que as atividades forem liberadas. E aí o pessoal volta das férias. Se, por outro lado, eu vou poder trabalhar daqui uma semana ou 10 dias, eu não coloco meu pessoal em férias. Eu deixo pelo menos alguma força de trabalho em stand-by, de prontidão para retomada. O que nós precisamos é entender como é que essa curva de contaminação, de contágio está acontecendo para poder para ter alguma previsibilidade, algum planejamento. E é isso que eu fui propor para o prefeito. E foi isso que o prefeito se dispôs a fazer. A gente fazer reuniões mais periódicas com outras lideranças, aí o prefeito vai convocar. Eu só fui pedir, do ponto de vista do empresário que eu represento, da ACIRP, os 4.200 empresários associados, fui pedir que fizesse para nós essa condição de planejamento e fizesse periodicamente e de uma forma mais curto tempo, essas avaliações, para que nós pudéssemos ter um horizonte de quando é que vamos poder voltar a trabalhar. Certo, e ele ficou de dar essa resposta na segunda-feira, é isso, Paulo? Na segunda-feira, nós já teríamos alguma avaliação por parte do comitê técnico, entendeu? Porque não adiantava ontem nós tínhamos 3, 4 dias úteis de combate, de isolamento horizontal. Você não faz uma curva estatística, e os empresários sabem disso, você não faz uma curva estatística com 3 dias. De um problema de saúde que leva 2 meses para acontecer. Você precisa de um pouquinho mais de tempo. Nós contamos que, na segunda-feira, nós teremos algo como 10 dias entre o decreto,
assinado e a reunião. Então, você talvez tenha uma curva mais definida, de tendência, compreende? Por isso, segunda-feira. Segunda-feira nós vamos ver a curva. E quais são as considerações que a saúde diz, os técnicos, os especialistas em saúde nos dão, e nós diremos, empresários, quais são as dificuldades que nós temos. Com aquele tipo de curva, nós conseguiríamos, por acaso, fazer a liberação de algum tipo de atividade mais? Por exemplo, vou exemplificar, não estou dizendo que é isso que eu estou pleiteando, mas restaurantes, será que poderiam, conforme o achatamento da curva de contágio, poderiam voltar a trabalhar com uma restrição de população dentro do ambiente? 30% da capacidade, por exemplo? Estou chutando números, entendeu? Poderia trabalhar com espaçamento que está determinado para os refeitórios de indústrias que têm refeitório para os seus colaboradores, não é? Aquele espaço de 2,25 metros quadrados por pessoa. Você entende? É possível a gente trabalhar e tentar fazer um casamento mais adequado, mais sintonia fina entre a necessidade, a imposição da técnica médica e a necessidade dos empresários. O médico pouco entende dos negócios, dos empreendimentos, mas os empresários e economistas pouco entendem da medicina. O que está faltando talvez seja conversar um pouco mais proximamente para compreender o ambiente de São José do Rio Preto, que não é necessariamente o ambiente da capital do estado de São Paulo ou do Manaus, no Amazonas, entendeu? Ô Paulo, foi pensado, acho que alguém comentou pela manhã, talvez um rodízio, abre-se um dia determinado comércio, para pelo menos ter algum giro, no dia seguinte abririam outros e assim sucessivamente? Olha, eu não recebi esse tipo de sugestão. De qualquer forma, as sugestões elas podem aparecer e elas devem aparecer sem que seja uma imposição, porque é preciso fazer o casamento entre a técnica médica, o conhecimento que se tem de como o vírus se espalha e a necessidade do empresário. Existe a história do isolamento vertical, em que você isola os grupos de risco. O problema alguns problemas vão surgir. Adaptações são necessárias. Se a gente racionaliza as coisas e se dispõe a encontrar uma solução conjunta, unidos, respeitosamente conversando, a gente chega lá. Com estridência, extremismo e partidarização das questões, nós não chegaremos a lugar nenhum. Ou, se chegarmos, provavelmente chegaremos a um lugar que não é bom para ninguém. Tá certo, gente. Esse é o Paulo Sader, o representante máximo aí dos empresários de Rio Preto, que, aliás, hoje deve estar, não sei se passa hoje o cargo, mas parece que foi a escolha do novo presidente da CIRP, talvez uma das últimas entrevistas aí do Paulo como presidente da CIRP, é isso? É isso mesmo. Com muita satisfação de entregar o cargo, tendo realizado, ao lado de grandes empresários, um trabalho de 4 anos. E o Kelvin Kaiser assumirá, a partir das 18 horas, a presidência da CIRP, mostrando que a CIRP quer e preza a vigência da lei, das regras, a paz social. Nós temos regras, nós queremos trabalhar conforme as regras. Tá certo. Paulo Sader, muito obrigado, parabéns pelo trabalho aí à frente da CIRP e sucesso. Muito obrigado, um abraço, Alexandre.